Irmão, vou te fazer uma pergunta. Você já pensou em plantar maconha legalmente no Brasil hoje, em pleno 2023? É isso mesmo, né? Parece surpreendente, mas existem diversas famílias, milhares até, inclusive eu, que posso plantar cannabis legalmente hoje em dia no Brasil sem ter problema com a lei. Você quer entender o que está por trás disso, como conseguir isso, como você aí também pode ter essa liberdade? Assiste esse vídeo aí aqui até o final, que você vai sair sabendo tudo, passo a passo, para conseguir essa autorização para você e também. Demorou? Antes de mais nada, eu gostaria também de pedir para você aí já deixar aquele joião maneiro, deixar aí nos comentários se você tem experiência ou não, sabe o que estamos falando aqui, se você tem interesse em conseguir um para você também. Demorou? Eu gostaria também de deixar um aviso, que é sigam a página @nasceras no Instagram, instagram.com/nasceras, que lá a gente mostra o dia a dia aí do cultivo, da questão do consumo do medicamento, né? Diversas coisas aí, mal maneiras, prometo que vocês vão gostar, demorou? Segue lá, Nasceras. E outra questão, galera, que eu devo informar é o seguinte, uma nota de esclarecimento, digamos. Eu não sou médico e nem advogado, então tudo que eu vou falar aqui, eu gostaria que fosse encarado mais como um conselho do que como uma nota profissional, uma abordagem profissional de como se fazer isso. Beleza? Que esse vídeo sirva de começo para essa nova jornada sua, que é conseguir essa aprovação. Demorou? Bora pro conteúdo. É isso, senhores. O que é esse documento que consegue essa aprovação, né? O nome desse documento se chama habeas corpus. Ele, na maioria das vezes, é usado de maneira assim, coloquial, digamos, para tirar as pessoas da cadeia. E existe uma outra modalidade desse documento que se chama habeas corpus preventivo, que foi o que foi usado no meu caso, no meu processo. E aí, qual a diferença dele? A diferença dele é que você não necessariamente precisa estar envolvido com problemas com a lei. Digamos que sua liberdade ainda não foi cassada e você está comunicando à justiça e pedindo autorização de uma coisa que é, digamos que, mal vista pela lei. Então é isso. Existem esses dois modelos de habeas corpus. E vamos aqui fazer um documentinho, deixar tudo escrito, galera. E no final do vídeo aqui eu mostro pra vocês como conseguir acesso a esse passo a passo, escritinho, bonitinho, viu? Vai facilitar muito a jornada de vocês. Beleza, então tá ali, né? Esse documento é o habeas corpus, existe também o habeas corpus preventivo. E o que esse documento dá direito? Existem diversas abordagens, isso depende muito do advogado e muito também do estado em que estamos tratando dessa decisão, porque cada estado costuma levar para um lado, exigir algumas peculiaridades, digamos, mas é isso. A maioria dos habeas corpus dão direito de cultivar cannabis, de transportar tanto sementes como plantas em todos os seus estágios, desde clones, mudas pequenas a plantas grandes, para estudo e acompanhamento, entendeu? Do cultivo. E também ele dá direito ao consumo da cannabis. É isso de acordo com o que foi passado pela médica no processo, né? O médico. É isso, então, o que esse documento dá direito? Cultivar, transportar e consumir a cannabis, né? Massa. E beleza, agora entendemos o processo, o que ele autoriza, mas como foi o meu processo, né? Vou falar aqui numa linha cronológica de maneira simples, como foi. Em 2020, eu já vinha de décadas de problemas, tanto psiquiátricos como dores crônicas, tanto quanto problemas estomacais. E aí eu vinha pesquisando há anos já uma saída para esses problemas. Eu encontrei na cannabis esse mecanismo, né? E em 2020 eu estava estudando sobre a cannabis como mecanismo de cura e também cultivo, já iniciando, porque eu já tinha entendido que seria a única saída que eu conseguiria arcar com esses custos. Mas beleza, 2020 eu iniciei o estudo de maneira geral, 2021 eu iniciei o tratamento em si, tanto com a doutora Ana, a médica especialista, que foi parte fundamental tanto no processo quanto na minha cura. Então, 2021 eu iniciei o processo com a doutora Ana de tratamento. Eu, depois de um tempo, depois de tentar o óleo medicinal, iniciei o cultivo também. Iniciei o acompanhamento jurídico com o Dr. Jamil, já em 2021. Em 2022, foi quando a gente iniciou o processo em si. Eu comecei a reunir os documentos e reunir as evidências e os advogados a formatarem o processo. Em 2022, o advogado Matheus Jacarandá também entrou nessa participação. E
é isso, nós iniciamos o processo em 2022, em janeiro de 2023 a gente protocolou o processo. A gente protocolou numa segunda-feira, digamos que 6 horas da tarde. Na sexta-feira, antes do meio-dia, já havia saído a decisão que o processo tinha sido aprovado. Então, foram menos de 4 dias corridos para que o processo fosse aprovado, né? E eu devo isso muito ao Dr. Jamil, né, o advogado, ao Matheus Jacarandá também, que participou, que eu acredito que esse tempo muito curto, ele é graças a um processo muito bem construído. E é isso que eu te recomendo também, procure alguém que tenha boa orientação, não só apenas orientação na área. Então é isso. Vamos deixar registrado aqui essa linha cronológica. Então é isso, né? Como foi meu processo, os anos. Bora pro próximo tópico. Eu falei um pouco, mas vale ressaltar aqui e citar a participação de cada um. Quem foram os profissionais que foram requisitados para tirar esse documento, né? Então, o primeiro profissional que estava desde o começo comigo me orientando é o Dr. Jamil Isse, que é um advogado fantástico, top no Brasil em relação a números de habeas corpus aprovados, tem muita experiência e uma taxa de sucesso gigante. Então, em primeiro lugar, Dr. Jamil Isse, advogado, brabo. Em segundo lugar, Dr. Matheus Jacarandá, também advogado, teve participação fundamental tanto no processo quanto no pós, que houve talvez uma má interpretação da polícia aqui do estado de Goiás em relação ao meu cultivo, e o Matheus participou, foi membro assíduo dessa participação de me livrar de problemas, digamos, e explicar para a lei que o que estava acontecendo aí, deixar as coisas claras. Então é isso, foi muito fundamental. A médica que cuidou de mim, me acompanhou desde o começo, com muita paciência, com muito afinco e dedicação na busca da minha cura, né? É a doutora Ana Neri, uma pessoa fenomenal, uma pessoa e uma médica fenomenal. Então é isso, eu vou deixar depois aqui uma maneira de vocês entrarem em contato com esses especialistas, né? O quarto especialista foi o Matheus. Eu não vou falar o sobrenome dele, porque eu não perguntei para ele antes desse vídeo se seria do interesse dele, mas o Matheus foi um agrônomo que fez parte do processo para descrever a quantidade de plantas que era necessária para o meu tratamento, porque isso também facilita um pouco a construção do processo. Então, beleza aqui. Bora registrar essa equipe aí. Foda. Então é isso. E agora, galera, uma questão que é muito importante, muitas pessoas me perguntam, é a seguinte: quais documentos são necessários para esse processo? É aqui onde mora uma parte que é muito importante e pode ditar o resultado do processo como um todo. É como esses documentos são reunidos, a quantidade de documentos, o que eles conseguem provar. Então vamos falar de uma maneira, antes de mais nada, aqui é uma parte que o seu advogado tem que te recomendar, entendeu? O que eu vou falar agora são partes do documento que o Dr. Jamil Isse me enviou lá no final de 2020, início de 2021, me orientando dos mecanismos legais. Então, aqui é uma situação muito importante que você procure uma orientação e siga a orientação do seu especialista. Mas vamos lá, de maneira geral. O número 1, prescrição médica. Prescrição médica de que você tem um problema, e aí, junto com ela, vai um pedido para aprovação da Anvisa, para aprovar a importação do seu medicamento. E isso já começa a provar que você é um paciente medicinal da cannabis. Beleza. Em segundo lugar, laudos médicos. Laudos médicos de quê? Dos problemas que você teve e tem que te levam até a cannabis como um mecanismo de cura. Entendeu? Descrever bastante. Quanto mais documentos você conseguir reunir, melhor é para o seu processo. Eu, por exemplo, foram mais de 15 médicos. Entendeu? Então foi bastante coisa. Foram 18 idas ao pronto-socorro comprovada devidas às enfermidades, enfim, foi robusto e graças a isso a aprovação foi rápida. Mas vamos lá, a autorização de importação da Anvisa é fundamental. Como eu disse, você vai no médico, pega o pedido e depois pede para a Anvisa para ela autorizar a sua importação. Então, ter esse documento é fundamental no processo. Outra coisa importante também é saber que você provar que você sabe cultivar. Por quê? Porque o processo todo é na temática de que os custos são altos para a importação do medicamento e você consegue produzir uma cannabis com um custo muito menor. Então isso é fundamental. Beleza. Uma outra questão é o comprovante que você é um membro associado de alguma associação de cannabis medicinal. Isso aí é uma abordagem comum entre os advogados, associar a pessoa a uma associação antes de abrir o processo.
Mas no nosso caso a gente optou por não, entendeu? Segundo o Dr. Jamil Isse, muitos processos isso é citado positivamente, mas ele nunca foi citado negativamente. Nenhum processo foi, digamos que, barrado devido à falta de habeas corpus, à falta de comprovante de membro associado de associações. É isso. Outras questões importantes são documentos adicionais. Que documentos seriam esses? Igual eu de dores crônicas, eu comprovei idas ao fisioterapeuta, acupuntura, entendeu? Mais mecanismos que você buscou para procurar a sua cura e que foram ineficientes nesse processo, entendeu? E vamos continuando. É legal ter no processo também um relato, ou escrito ou de vídeo do paciente, relatando os problemas, como foi o tratamento com a cannabis e os benefícios obtidos. E por último, os documentos... Não, desculpa, mais uma coisa antes, é o orçamento do produto importado. Para quê? Para validar que fica inviável financeiramente de obter o medicamento importado e o cultivo é a única ferramenta possível para que a gente busque a cura dos nossos problemas. Beleza. E por último, os documentos do paciente, né, pessoais, como RG, comprovante de endereço. E é isso. Vamos deixar isso registrado no documento aqui, que isso é muito importante. Documentos necessários. Bora lá. Agora, por que eu tirei o habeas corpus e por que eu te recomendo? Porque isso é uma oportunidade, digamos. É o seguinte, no Brasil, a cannabis tem um preconceito gigante, né? Ela é vista com muito maus olhos pela lei, pelas pessoas de mais idade, cabeça fechada, digamos. E esse habeas corpus valida o seu tratamento, tanto para as pessoas próximas quanto para a lei, né? E outra questão importante é que o seu tratamento vai ficar muito mais barato à medida que você evolui no seu cultivo, tanto com instrumentos novos ou com técnicas novas. Você sempre vai evoluindo e sempre barateando o custo de produção do seu medicamento. E uma outra questão importante também, que vale ressaltar, que eu andei percebendo nos dias que se passaram depois da minha liberação, é que você, ao falar do seu cultivo, ao ter essa possibilidade, você começa a gerar conexões com pessoas, entendeu? Você abre as portas para se conectar com pessoas do meio. Isso é muito legal, entendeu? Porque uma pessoa, qualquer um pode te ajudar, às vezes com um conselho, uma técnica, uma genética, alguma coisa assim, entendeu? Então é muito legal se conectar. Por isso eu recomendo muito, viu? Que vocês tirem o habeas corpus. E a última questão que eu recomendo muito, o motivo é a seguinte: vamos supor que você é pego fazendo o famoso corre, você é confundido com um traficante, o processo tem um custo alto, digamos que alto na sociedade hoje em dia, né? De 10 a 20 mil reais. Mas para te tirar da cadeia de um problema, de uma má interpretação da justiça, esse valor pode ser de 5 a 10 vezes esse que eu falei do processo, entendeu? Pode chegar a 100 mil reais para você se livrar de problemas com a lei e sair da cadeia, se você for mal interpretado como tráfico de drogas, né? Então é isso. É muito importante, na minha opinião, se precaver da lei, né? Não queremos problemas aqui, queremos fazer tudo certo. Vamos lá, galera. Eu tenho esse habeas corpus. Existem diversas pessoas, mas quem são essas pessoas? Eu gostaria de dar um exemplo, que é o Felipe Suzin, aqui do estado de Goiás. Ele conseguiu a liberação, se não me engano, ele tem leucemia, e a cannabis é um mecanismo em que ele consegue se alimentar melhor e transformou a qualidade de vida dele. Eu tenho relatos pessoais de pessoas próximas a ele e que isso realmente mudou a vida dele, a cannabis. Outra pessoa também que vale ressaltar, que ficou até famosa no Brasil, é o Sr. Ivo, é o pai do Felipe Suzin. Existem redes sociais e vídeos com a temática de Curando o Ivo. Foi o nome usado para essa busca de melhoria para ele através da cannabis, né? Então é o Sr. Ivo, também conhecido como Curando o Ivo. É uma pessoa que tinha tem Alzheimer, né? E tava passando por situações de agressividade, entendeu? Criando problemas familiares por causa disso. E a cannabis curou isso, curou a alimentação dele, que ele tinha problemas para se alimentar também, e diversos outros problemas. Fez a doença desacelerar o quadro degenerativo, digamos, entendeu? Então foi parte fundamental na vida do Sr. Ivo. E por último, eu gostaria de ressaltar também que existem
pessoas como eu, existem uma aproximação de que 2.000 pedidos já foram aprovados pela Justiça Brasileira e 2.000 famílias podem ter o cultivo hoje legal de cannabis, viu? Então é isso, vamos deixar aqui registrado também. É isso, Felipe Suzinho, Senhor Ivo, eu e mais 2.000 famílias. Agora, é muito importante. Muitas pessoas me perguntam, vêm me perguntando há muito tempo e mais ainda atualmente, é o seguinte: como eu posso iniciar o meu processo, entendeu? Como eu começo na questão do cultivo, do medicamento, da lei, por onde eu começo? Antes de falar como começar, eu vou te falar como não começar, que é muito importante ressaltar aqui. É o seguinte: você não deve começar a cultivar cannabis de maneira alguma sem um acompanhamento legal, entendeu? Sem ter um advogado próximo te recomendando, já sabendo do que você está fazendo, entendeu? E já te ensinando a se precaver de más interpretações, entendeu? Como proteger sua balança, como deixar claro que você é um paciente medicinal. Então, o jeito errado é sem acompanhamento. Nunca faça isso, meu querido e minha querida, viu? Procure sempre uma orientação. Tá, beleza. E o jeito certo? O jeito certo é o contrário, como eu disse, é procurar muito um acompanhamento, entendeu? E seguir à risca todas as recomendações do profissional que você vai ter por perto. E outra coisa que eu sugiro é que você não procure, digamos que apenas um advogado. Você procure um advogado especialista em cannabis medicinal, que tem experiência comprovada, entendeu? Isso pode mudar completamente a história dessa possível má interpretação da polícia, entendeu? Pode mudar muito a questão do seu futuro, da sua segurança, do seu bem-estar. Então, o jeito certo mesmo é com um advogado. Agora, vamos deixar isso registrado também, né? Nossas queridas anotações. Beleza. Jeito errado, começar sem orientação. Jeito certo, advogado especialista em cultivo e seguir sempre as recomendações, viu? Agora, queridos, o último tópico aqui mas beleza, eu quero começar agora. É legal ter uma recomendação, mas tem um passo que eu posso dar agora. Digamos que eu tô sem dinheiro, não conheço advogado. Amigo, se você consome cannabis, seja através do mercado ilegal, do prensado, Colômbia, racha, digamos, etc. Se você faz o uso do medicamento através de associações e não tem o que eu vou falar agora, é muito importante que você corra atrás para separar você, digamos que de um traficante aos olhos da lei para um paciente medicinal, entendeu? Então, o que consegue te fazer isso agora? O profissional que consegue te passar esse documento seria um médico, entendeu? Eu recomendo fortemente que você vá ao médico o mais rápido possível, explique seus problemas, consiga um pedido de cannabis medicinal, seja através de óleo, flores, enfim, e peça a aprovação à Anvisa e consiga também a aprovação da Anvisa, entendeu? Com posse dessa aprovação da Anvisa, seja num baculejo, digamos, ou numa possível invasão da polícia e encontrarem cultivo ou até cannabis de outras maneiras, ao comprovar que você é um paciente medicinal, isso muda completamente a história, entendeu? Pode separar você de anos de prisão, talvez, sendo um pouco exagerado pro lado negativo, até a sair da delegacia com as plantas, que foi o meu caso, entendeu? Eu já tinha o processo aprovado, mas isso com certeza nas mãos de bons advogados, esse laudo médico aprovado pela Anvisa pode mudar a história dessa questão aí. E é isso, galera. Espero muito ter respondido todas as questões possíveis. Se não, deixa aqui nos comentários aqui embaixo se ficou alguma dúvida, sua opinião também sobre o conteúdo. Tá legal essa maneira? Tá legal com o texto? É isso, deixa um comentário aí, positivo ou negativo, não importa. E de novo, siga a gente lá no Nasceiras no Instagram, viu? Que é o dia a dia aí, mostrando o mecanismo de consumo, tudo. Vamos trocar ideia mais próximo lá. Demorou? Um abraço e é nóis.